Pastor Ramon, como foi o seu chamado para o ministério? Sua avó já era convertida e quando você nasceu você já começou no evangelho? Ou como foi sua conversão, seu chamado para ser pastor? Conta um pouquinho da sua vida ministerial. Uma criança pregou para mim. Falou que papai do céu ajudava e eu perguntei onde ele mora. E você era criança ainda? Eu era criança, eu tinha aproximadamente 9 anos de idade. E os pais dessa criança me instruíram, me levaram para a igreja. Ali eu aceitei Jesus. Dali em diante, eu não larguei ele por nada. Porque cantamos essa canção. Quem já pisou no Santo dos Santos não sabe viver em outro lugar. Não sabe. Eu pisei. Então não tem outro lugar senão na presença de Jesus. E uma infância muito complicada. Eu fui para a igreja dos 9 até os 10, porque nos 10 anos eu tentei o primeiro suicídio. A mãe dependente química, viciada no crack, o pai na cocaína. Eu morava em 2 cômodos de favor. Ontem mesmo eu passei ali. Eu estava com algumas pessoas no carro, eu estava em um compromisso, eu falei, eu vou passar em um lugar para mostrar para vocês um pouquinho da minha cama. Porque quando eu olho para o paralítico, Jesus curou ele e disse, toma a tua cama e anda. Jesus estava dizendo para ele, não esquece a tua história, carrega a tua história com você. Porque quem tem raiz não fica soberbo. Quem tem raiz sabe de onde Deus o tirou e aonde Deus está o colocando. Então, eu passei ali e eu mostrei. Eu morava num portãozinho, uma casa de 2 cômodos colada com outra casa de 2 cômodos. No fundo de um corredor muito grande. E eu me lembro que nós morávamos nessa casa e tinha uma cama, dentro tinha um quarto, meu pai e minha mãe deitavam. Eu e a minha irmã mais velha dormia num colchão no chão, que quando não acordava com barata, ratazana, passando aquele trupé. E a minha irmã mais nova dormia no berço. E tudo em um quarto só. E a cozinha, né? A cozinha já com o banheiro ali. E foi ali que eu vivi. Eu tentei o suicídio após eu ver meu pai enforcando minha mãe desfalecendo, os 2 drogados, um copo americano de conhaque, na mesa um cachimbo, resquícios de cocaína. E eu coloquei uma faca de porte médio no pescoço e eu fechei meu olho e eu ia puxar. Naquela noite, eu ouvi a voz do diabo, com apenas 10 anos de idade, dizendo, hoje os seus problemas vão acabar. Mas não era da maneira que nós acreditávamos ou acreditamos, que é quando Deus age. Sim. O diabo estava dizendo, se mata, que só assim teu problema acaba. Eu só era uma criança que precisava de amor. Quantas pessoas que talvez, é tremendo o que eu vou dizer, talvez parou nesse podcast, estava rolando ali, o YouTube ali, e se deparou com um podcast e clicou nele, está nos ouvindo aleatoriamente ao ver dela. Mas não é aleatório. Talvez você está precisando de uma palavra de esperança, um caminho, uma luz. Esse podcast ele vem como luz para a tua vida. Porque eu pensei que só a morte para acabar com os meus problemas. E essa pessoa, talvez o que ela pensa é em morrer. Mas tem um Deus que Ele ama. Ele ama. O que eu precisava era de amor. Esse Deus interviu, enviando o Espírito Santo dentro daqueles 2 cômodos. E aí meu pai foi possuído pela presença do Espírito Santo. Arrombou a porta do banheiro, arrancou aquela faca da minha mão. Porque aquilo que para mim era o fim, para Deus era o começo. Aquilo que para a tua vida é o final, para Deus é o começo. Ele pode trocar rejeição por amor, a morte por vida e o final por começo.
O senhor, pastor Valério, sabe muito disso. Deus é Deus de novos recomeços. É verdade. E tem pessoas aqui que só precisam recomeçar.